você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta. Nós estamos conversando com Orson Peter Carrara sobre o livro A Tarefa dos Enxovais. É um livro que tem também como autoria Hermínio Miranda, que você já vai entender por quê. Mas antes de nós retomarmos essa conversa, nós gostaríamos de convidar você a ser um divulgador da doutrina dos espíritos. Você pode, e vai ser um trabalho extraordinário, uma tarefa extraordinária, você nos auxiliar. Isso é um trabalho extraordinário. Quando você não pode fazer, você pode ajudar a que façam. E é isso que você pode fazer associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova. 0800 12 18 38. Você nos ajuda a chegar a lugares mais distantes, a pessoas que não têm como nós, a bênção da orientação, do esclarecimento, do consolo, do entendimento das situações pelas quais muitas nós passamos. 0800 12 18 38 é o telefone que você pode nos auxiliar. Ou ainda, acesse amigosdaboanova.com.br/espiritismo SOS. Você vai ser um divulgador da doutrina espírita e um colaborador para a felicidade das pessoas. Nós agradecemos sempre a sua colaboração. Bom, Orson, como é isso? Como é que você fez esse livro? Como é que é isso, Pois né? como dissemos no bloco anterior, o último capítulo do livro Diversidade dos Carismas nos emocionou muito. Coincidentemente, na mesma época em que comemorávamos os 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, em 2014 eu dediquei praticamente o ano todo para falar dos capítulos do Evangelho. E fui fazer uma palestra na cidade de Urupês. Urupês fica próximo a Uchoa e São José do Rio Preto, na Washington Luiz ali, Certo. depois de Catanduva. E fomos fazer uma palestra sobre os 150 anos do Livro dos Espíritos. Sim. E não estava no script. Por qualquer motivo, eu comecei a contar uma das histórias de Hermínio, que está no livro Diversidade dos Que Carismas. você não tinha programado. Não estava no programa, mas Certo. intuitivamente a história surgiu, nós contamos a história e durante a nossa fala percebemos que algumas mulheres começaram a se olhar, a se cutucar uma a outra, a dar alguns sorrisos, algumas expressões faciais características. Eu não entendi o que estava acontecendo, mas continuei contando a minha história, prossegui a minha palestra. E depois que acabou a palestra, vieram me dizer que eles faziam esse trabalho com gestantes carentes, fornecendo enxovais, mas que resolveram parar de fazer a tarefa. E aquela palestra veio exatamente estimular o valor desse trabalho de assistência à gestante carente, que não é só feito por espíritas. Há muitos grupos, religiosos ou não, e mesmo iniciativas anônimas de pessoas que se preocupam em oferecer esse conforto ao bebê da família que muitas vezes não tem recursos para adquirir essas roupinhas para o bebê que vai nascer, né? Então, há muitas iniciativas nesse sentido, não necessariamente religiosas, fora e dentro do espiritismo. E aí, a partir disso, eles retomaram a tarefa. Maravilha. E isso tem causado uma alegria, uma repercussão muito boa, porque é o amor em favor desses espíritos que retornam. E outra experiência muito interessante de Regina, que está no livro Diversidade dos Carismas também, é que ela percebia nas gestantes que vinham pedir auxílio no centro a mesma vibração dos espíritos que se comunicavam por meio dela. Quer dizer, aqueles espíritos que se manifestavam por meio dela, que ela conhecia a vibração, ela reconhecia depois no espírito sendo gestado já. Foi encaminhado para a reencarnação, normalmente em moradias paupérrimas, em locais e regiões muito pobres, e as gestantes vinham buscar auxílio. E ela reconhecia, eram os mesmos espíritos que eram socorridos na reunião mediúnica, trazidos agora para receber o conforto material. A gente não faz ideia, né, do trabalho dos espíritos e não faz ideia das tarefas tão simples que nós fazemos, que parece tão corriqueiro, tão simples, fazer um tricô, costurar uma roupinha, né, que fala, nossa, isso é um trabalho muito simples. Marizilda, para nós não é nada comprar uma peça de roupa para uma pessoa que vai nascer. Isso. Ou que já nasceu, uma criança carente de uma família pobre. Mas a gente não sabe o efeito que aquilo vai causar na pessoa ou na família. Uma das histórias de Hermínio conta que um pai que vivia com a sua filha, ele era viúvo e tinha uma adolescente. Viviam só os dois, era uma única filha. A mulher havia morrido. E a menina adolescente engravidou de uma aventura com um rapaz, um namorado,
E o pai, numa época de preconceitos, não aceitando uma filha solteira grávida, a expulsou de casa. Essa menina foi buscar ajuda na instituição e deixou o endereço do pai, embora morando na rua. O pai a expulsou de casa. E quando a equipe do centro levou a cesta do enxoval para esta família, para este pai que vivia sozinho agora, sozinho, ao abrir a cesta e se deparar com aquelas peças de qualidade, bonitas, e sentir aquela vibração que emanavam das peças, ele foi buscar a filha. Olha que coisa boa, né? Se todo mundo está ajudando, por que eu não vou ajudar? É E verdade. recebeu a filha e o neto que ia chegar. Então, eu acho que isso é um livro que todo centro espírita deveria ter. Principalmente as pessoas que já trabalham com Isso. que já trabalharam ou que vão trabalhar. Já aconteceu em algumas cidades e centros que a instituição adquiriu a quantidade de exemplares para as pessoas que trabalharam nessa atividade, que trabalham como forma de estímulo, para a pessoa se sentir valorizada naquele trabalho. Por que isso? Porque muitas pessoas acham que não tem muito valor isso. Eu trabalho com as gestantes. Até mesmo Sem menosprezando o trabalho, porque é muito simples. E a importância que é. Né? Quantas vezes você também, nesse trabalho, né, não só de você dar o enxoval para a mãe, você evita muitos abortos, porque muitas vezes nessas situações você evita suicídios. Isso, tem casos assim de um sofrimento mesmo esse como o pai que expulsa de casa, enfim, são pessoas que não sabem o que fazer porque estão naquela situação. Então elas falam, a solução é o aborto. E quando alguém oferece um apoio, ela supera essa tendência. Então isso é um trabalho extraordinário, né? Que todo mundo devia passar, sabe? Quando chega no centro espírita que tem essa tarefa, porque eu passei nesse trabalho, deveria passar. Porque você vai ver que a sua vida é um mar de rosas e o quanto você pode ajudar, né? E os efeitos dessa ajuda. Exato. Nós temos 1 minuto, é isso ainda? Nós temos 1 minuto. Então dá para falar ainda um Temos pouquinho, 1 minuto ainda. 1 minuto é bastante tempo. Ainda dá para falar mais um pouquinho a respeito disso. Porque Orson, o que eu vi nesse trabalho, porque quando eu comecei no Centro Espírita, no nosso lar, eu comecei pela gestante. Você se aproxima do ser humano, É você isso. sente as suas angústias, você faz um verdadeiro trabalho de caridade, de atendimento fraterno, você auxilia a pessoa a superar um momento difícil. E ao mesmo tempo, Esse o é o carinho trabalho que do elas te amor. devolvem, Perfeitamente. assim, gratuitamente, né? Porque você não fez nada por elas, você fez aquele pouquinho ali, né? Que para nós é muito pouco. Para nós é muito pouco. É muito pouco. Mas para ela significa É muito. Daí o estímulo trazido pelo capítulo do Hermínio, que nós quisemos reproduzir de forma a disseminar isso por toda parte. É ótimo. Precisamos indicar isso para todos os centros. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.